Eu quero hoje ler um salmo muito conhecido nosso. É o salmo de número 121. Como é gostoso poder ler a Bíblia. Como é gostoso estudar esse livro santo. E o Salmo 121 talvez você já saiba de cor. E talvez neste salmo você não tenha parado tanto para meditar e pensar como eu quero propor hoje à noite, nesses momentos que se seguem. Tirarmos algumas lições para as nossas vidas. Quando a gente vem à igreja, a gente vem também para ouvir a palavra de Deus e meditar neste livro santo. E é uma promessa sobre isso. O Senhor mesmo diz que essa palavra não volta vazia. Essa palavra cumpre e tem poder no Espírito de Deus de cumprir o propósito do Senhor na nossa vida e no nosso coração. E o Salmo 121 diz assim: elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Acho que quando comecei a meditar nesse salmo, algumas realidades começaram a ficar muito claras na minha mente e no meu coração. Eu comecei a olhar para este salmo e comecei a tentar entender um pouco qual é o tema desse salmo. Mas no Salmo 21 nós encontramos muitos temas. E aí, quanto mais eu estudava e quanto mais eu procurava entender o salmo, eu percebi que era um salmo de romagem, que era aquele salmo que o povo de Deus cantava quando iam de todos os lugares para Jerusalém. Tinham aquelas reuniões, até quando Jesus nasceu, Jerusalém estava cheia, Belém, e aquele lugar todo cheio de gente, uma reunião, e aquele povo viajava com a sua família, e eles iam cantando estes salmos. Já imaginou? Como a gente, quando a gente viaja, quando a gente vai para todo lugar, no veículo a gente coloca lá algo que possa edificar o nosso coração, que possa nos despertar para o reino de Deus, para as coisas do céu. E é gostoso quando a gente começa a ler, porque num primeiro momento eu fiquei pensando, puxa, esse salmo fala sobre uma segurança que Deus pode me dar. Nos nossos dias a gente vive muitas circunstâncias de insegurança. A própria periculosidade, né? Por onde a gente vai, a gente fica segurando o celular, a gente já não leva tanta coisa na bolsa, nem as irmãs mais levam aquela bolsa grandona, né? Cheio de um monte de coisa. A casa da gente, a gente coloca alarme. Quando a gente deixa um carro na rua, a gente fica preocupado. A gente recebe um telefonema e as pessoas começam a falar sobre a nossa conta do banco, né? Eu até vivo falando para os meus pais, que são idosos, moram lá em Goiás, digo assim, ó, quando vocês vão lá no caixa eletrônico, sempre vai meu pai e minha mãe. Um não ajuda nada o outro, mas pelo menos eles estão juntos, né? Não aceita a ajuda de ninguém, não fala a senha de vocês para ninguém. Eles vão às vezes receber a aposentadoria deles lá, e eu fico às vezes ansioso, preocupado, mas quando a gente começa a ler o Salmo,
parece que o povo que estava indo para Jerusalém tinha, nas montanhas que cercavam a cidade de Jerusalém, muitos deuses, muitas estátuas construídas. E aquele lugar também era um lugar propício para ataques de pessoas que vinham fazer o mal. E aquele povo começava a cantar, e guiados pelo Espírito de Deus, nesse cântico de romagem, eles diziam: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde me vem a segurança? De onde vem a minha proteção? E aí eu entendi o Salmo, falei, que lindo! O Salmo fala sobre a proteção do Senhor. E quando a gente continua lendo o Salmo, a gente vai percebendo isso. Olha só quantas vezes o Salmo fala sobre guardar. Se você for anotar aí, né? Já no versículo de número 3, diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Eu tenho um Pai que me guarda, das coisas que eu vejo e das coisas que eu não vejo. Olha outra vez, no versículo de número 4. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Aquele que guarda é o guarda de Israel. E eu fui ficando empolgado. Falei, puxa, quem me guarda é o Senhor de todas as coisas. E até aqui, no versículo 2 diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você já pensou? Quem foi que fez todas estas coisas que existem? De uma maneira perfeita. Vocês já observaram a natureza? Os passarinhos, os peixes, tudo que existe. Foi Deus quem fez tudo isso. Este Deus é quem guarda a minha vida. Este Deus é quem guarda a sua vida. Olha só o versículo de número 5, de novo a palavra: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. E no versículo de número 7, o Senhor te guardará de todo o mal. E ainda diz: guardará a tua alma. E no versículo 8 diz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Esse salmo fala sobre um Deus que me protege, sobre um Deus que protege a sua vida. Nós temos essa necessidade de nos sentirmos seguros, de nos sentirmos guardados, protegidos pelo Senhor. E eu fiquei pensando, puxa, quais as características desta proteção? O que a gente pode destacar no texto bíblico que fala-nos sobre esta proteção? E a primeira coisa que me chamou muita atenção está aí no versículo 1 e 2, que fala-nos sobre a proteção divina, que a proteção não é algo apenas natural, que a proteção é algo sobrenatural. É um agir de Deus tão maravilhoso, tão extraordinário, que nós podemos confiar no Senhor. E esse proteger do Senhor é o proteger que vem ao encontro desta realidade. Jeremias capítulo 17, versículo de número 5. Esse texto bíblico diz assim: maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que faz da carne mortal o seu braço e aparta seu coração do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que bem-aventurado aquele que confia no Senhor. O Senhor pode guardar o meu lar, pode guardar a minha vida, pode guardar a minha história. Maldito o homem que confia no homem. A primeira pessoa que a gente precisa desconfiar é de nós mesmos. Acho interessante o apóstolo Paulo, um homem de Deus, ele ousadamente diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Quem aqui consegue guardar-se de errar,
de não pecar o tempo todo. Nós somos pecadores. A gente olha para os bancos da igreja e fica pensando assim, cadê o povo da igreja? Tem tanta gente, né? No dia da festa o povo está aí. Cadê? Aí um escreve e diz, olha, aqui em casa o pessoal está doente. O outro escreve, olha, peguei uns dias de férias, não estou aguentando meu trabalho, está difícil demais. Acho que eu estou até com burnout. Agora é uma palavra chique, não é? Mas não é chique nada. Para quem é muito dedicado, pode ficar cansado do seu trabalho e pode ficar extremamente exaurido das suas forças, um aqui, outro ali, outro lá. O Senhor nos protege. E essa proteção divina é proteção maravilhosa. No livro do profeta Isaías, capítulo 31, versículo de número 1, fala-nos sobre esta realidade, que os recursos militares e até a segurança que nós podemos ter aqui nesta terra, não se pode comparar com a segurança que o Senhor nos dá. Isaías 31, 1. Ai dos que descem do Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Quem é que nos guarda? Quem tem os seus filhos, genros, noras, os netinhos, vão para a escola. O que está acontecendo com a nossa família? Nós não temos domínio de tudo, temos? A gente começa, e hoje de manhã na escola dominical até eu estava comentando sobre isso, que eu já levanto cedo lá em casa, e a gente toma café, vai cada um para um lado, mas se você começar a assistir um jornal de manhã, você já passa um dia aflito, não passa? De Campo Largo para cá, quase todo dia tomba um caminhão, bate o outro, escorrega um no óleo e não sei mais o que, e foi assaltado não sei onde, uma irmã foi vítima de uma violência, e a gente começa a ver aquilo tudo, a gente vai ficando agitado, não vai? Uma criança sumiu ali, o carro bateu lá, o outro foi roubado acolá. Descansa no Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. Eu busco segurança, eu busco tranquilidade, mas onde eu posso encontrar paz? A gente fica preocupado, né? E se eu perder meu emprego? Puxa vida! A gente vai ficando mais velho, já vai ficando mais difícil de arrumar um trabalho, não vai? Aí a gente que está trabalhando fala assim, eu estou ficando mais velho também, né? Não estou dando conta mais de seguir essa caminhada toda. O meu socorro vem do Senhor. Eu acho bonito quando fala que esse socorro não vem de mim, nem de dentro de mim, mas vem de um Deus tão maravilhoso. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, diz assim, 2 Crônicas 20, 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. É bonito demais, não é? Era Moisés falando, olha, está muito difícil. Nós não sabemos o que fazer. Nós não temos forças para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. Quais são os perigos que nós estamos correndo? Quais são as dificuldades que nós estamos enfrentando? Qual é o nosso medo hoje? Nós podemos descansar no Senhor. E essa proteção do Senhor é proteção fortalecedora. Eu gosto de ler o versículo 3, que diz, e não permitirá que os teus pés vacilem. Não vai permitir que você caia. Não vai permitir que você fique prostrado. E esta proteção fortalecedora do Senhor
é tão maravilhosa que no livro do profeta Isaías 43, dos versículos 1 até o versículo 3, nós encontramos estas lindas palavras. Isaías 43, versículo 1 a 3. Não temas, eu te remi. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. E vai falando como o Senhor quer guardar a minha vida e quer guardar a sua vida. O Salmo de número 16, versículo 8. O Senhor tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. O Senhor é o nosso protetor. Proteção infalível. Já pensou? Nós temos a dificuldade de ficar acordado por muito tempo, não sei você. Parece que algumas pessoas, lá na minha casa mesmo, quando a gente sai para viajar, eles já dormem antes da gente chegar lá no trevo. Se a gente vai para o interior, perto do Barigui já tem gente dormindo. E lá perto de Campo Largo já tem gente querendo ir ao banheiro. Mas dormir é tremendo, porque quando alguém começa a dormir perto da gente, aquilo contamina, é contagioso. Dá um sono, não dá? Mas aqui diz que Deus, na maneira de nos guardar, não dorme, não pega no sono, não é pego de surpresa, que o Senhor nos guarda o tempo todo. E que eu posso descansar tranquilo nas mãos do meu Senhor. A Bíblia diz, olha, em paz me deito, logo pego no sono, porque eu posso descansar. E eu posso crer que o Senhor cuida de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Nossas preocupações, nossas ansiedades. Talvez foi por isso que Jesus, no capítulo 6 de Mateus, disse aos seus discípulos: não andeis ansiosos de coisa alguma. Calma, eu vou proteger cada um de vocês. Eu vou guardá-los. Eu estou vigilante. Nada me pega de surpresa. Eu conheço todos os detalhes da sua vida. E eu tenho um propósito para você em todas as coisas. Aleluia! Deus é bom o tempo todo. Deus tem um propósito em tudo. E nós precisamos continuar crendo e confiando no Senhor. A proteção do Senhor é de uma maneira maravilhosa, pessoal. Olha o versículo 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Quando eu era pequeno, a gente ficava tentando correr da nossa sombra. Mas conforme o jeito que a lua está, e eu fui criado no interior, ou conforme o lugar que você tem uma claridade, a sombra te acompanha. Por onde você vai, a sombra vai junto, não vai? E é tempo real. Olha que coisa interessante. E aí depois de um tempo, eu e meus colegas lá, de adolescente, a gente começou a curtir esse negócio da sombra. E aí a gente ficava andando um perto do outro para as sombras se misturarem. Mas a sombra sempre está do nosso lado, não está? Quando algum tipo de claridade faz essa sombra, toda vez que você pensar sobre essa sombra, tenha essa certeza. O salmista diz: o Senhor é a tua sombra, à tua direita. A sombra direita talvez seja aquele momento quando o sol começa a se pôr e vai ficando escuro, e a sombra também vai escurecendo, mas Deus vai continuar presente na nossa vida e na nossa história. O Senhor é a minha proteção. E aqui diz mais: proteção moral e proteção espiritual. E eu fiquei pensando no versículo de número 7. O Senhor te guardará de todo o mal. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem intentará o mal contra os amados do Senhor? O Senhor mesmo é quem protege e guarda cada um de nós. Deus é o nosso protetor, é o nosso guardador. E aqui diz: o Senhor te guardará de todo o mal.
quem intentará o mal contra um eleito de Deus? O Senhor guardará a sua alma. Quem tentará acusação contra um eleito de Deus? O inimigo das nossas almas quer nos atacar, para alcançar o nosso coração e a nossa alma, e nos fazer reclamar e ter dúvida do cuidado e da proteção de Deus. Eu gosto quando Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. O Senhor Deus guarda a minha vida, o Senhor Deus guarda a sua vida. O Senhor nos guarda, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor guarda a nossa história. Não adianta, ninguém vai conseguir macular o que a gente é e o que a gente faz. Ninguém vai estragar nada do que Deus tem preparado e projetado para as nossas vidas. Mas eu quero caminhar para o final e quero falar que essa proteção do Senhor é uma proteção tão constante, porque no versículo de número 4 diz assim: é certo, não tenha dúvida, não tem possibilidade do guarda de Israel pegar no sono e esquecer de você. Não tem possibilidade disso acontecer. O Senhor Deus guarda a sua vida. Quando a gente diz Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, a gente é convidado a olhar para trás, não é? Como Deus já nos livrou, já nos guardou, já nos protegeu, e a gente pode dizer: ah, se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado. Olha, se não fosse o Senhor Deus, não teríamos chegado aqui. Teríamos? Na minha vida tem essa experiência, e acho que vocês também, queridos irmãos e irmãs, têm. Em alguns momentos eu pensei: puxa, agora, ponto final, não tem mais esperança, acabou. Mas o Senhor Deus só colocou ponto e vírgula, e começou e continuou contando a história da minha vida e da sua, de acordo com o projeto soberano dele. No livro do profeta Isaías diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, que os projetos do Senhor são mais excelentes, são mais extraordinários, nem conseguimos compreender às vezes. A gente não compreende tudo que Deus está fazendo, compreende? Alguma vez o Senhor Deus fechou uma porta para você? Em alguns momentos eu quis abrir a porta, parecendo aquele desenho animado, que os personagens ficam com um pé de cabra tentando abrir a porta, né? E o Senhor Deus tinha fechado aquela porta porque não era aquilo que Ele queria, e mesmo insistentemente, o Senhor me mostrou a porta que Ele queria para a minha vida, como tem feito nas nossas vidas também. O coração do homem pode fazer planos, mas nós colocamos a nossa vida na presença de Deus, e a resposta certa, verdadeira, vem do Senhor. Às vezes bem diferente do que a gente queria, não é? Mas Ele tem um propósito maravilhoso. E eu quero encerrar falando que essa proteção do Senhor é para sempre. E eu quero ler agora o versículo de número 8. Olha que lindo. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Por que não diz aqui: o Senhor guardará a tua entrada e a sua saída? Que direção é essa que o texto bíblico quer dar? Quer dizer o seguinte: o Senhor guardará a tua saída do ventre materno. O dia que você nasceu, lá acabou um lugar de muita proteção, não acabou? Dentro do ventre materno a gente tem comida, tem tudo lá, não tem? Depois que a gente sai de lá, a primeira coisa que às vezes a gente encontra é uma mão do médico que dá aquele tapinha. Aí você já aprendeu a reclamar. Já é o 0800, já começou a funcionar. Até uma vez eu vi uma charge que tinham gêmeos, e aí um
eles estavam ainda no ventre materno, um olhou para o outro lá no ventre e diz assim: você acredita em vida depois daqui? E o irmãozinho diz assim: eu não sei, mas ninguém nunca voltou para falar nada. Mas quando sai de lá, nós tivemos as gêmeas, e tinham duas equipes de médicos, um para cuidar de um, outra para cuidar da outra. Saíram as duas, esticando assim as perninhas, esticando os braços e tudo. E eu fiquei pensando, puxa, deveria estar bem apertado lá dentro, né? Porque a minha esposa já não é tão grandona assim. E a Raquel, que é a caçula, diz que a Marta foi muito esperta, que ela era menorzinha um pouco e já saiu, botou a mãozinha para fora e foi a primeira. Como Deus é maravilhoso, não é? Às vezes a gente fica olhando por aí e dizendo assim: nossa, minha vida está muito ruim, está tudo dando errado. Não está, não. Olha para a sua família, olha para tantos tesouros que Deus já deu para todos nós. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, e é de geração em geração a sua fidelidade. Deus quer nos proteger constantemente, pessoalmente, fisicamente, moralmente, espiritualmente, em todas as ações, por toda a eternidade. Olha, o Salmo termina dizendo assim: o Senhor guardará a tua saída, e diz, guardará a tua entrada nas mansões celestiais. Porque nós caminhamos para a Nova Jerusalém. Nós não temos aqui uma cidade permanente, temos? Eu não vou ficar aqui para sempre. Nós temos uma irmã aqui com 93 anos, que é a dona Leda. Uma vez eu vi num caminhão escrito assim, naquela borracha: se você não me achar mais por aqui, pode ter certeza que eu estou com o Pai. Achei aquilo bonito. Eu gosto de ler essas borrachas que tem nos caminhões. Se você não me ver por aqui mais, pode ter certeza que eu vou estar com o Pai, porque nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aqui diz, olha, guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Falando sobre a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Iria chamar o Eric. O Eric parece que está ali às voltas, com um pequenininho. E nós vamos cantar um cântico juntos. Tinha pedido o Eric para reservar um cântico para cantarmos. E encerrarmos o nosso culto hoje à noite. Vamos nos colocar de pé? Pode projetar. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o
obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de estar aqui na igreja. Ó Deus, coloca alegria no nosso coração em nos reunirmos. Nos dê paz. Que essa semana seja uma semana de muitas bênçãos. Visita cada família da nossa igreja. Obrigado pelos irmãos e irmãs que estão nos visitando hoje à noite. O Senhor mesmo possa colocar no coração deles esta certeza de que podem continuar por aqui, ou se irão procurar um outro lugar para adorar o Senhor. Mas, ó Deus, nós nos reunimos, e nós nos reunimos de maneira humilde para buscar a Tua face e para dizer que nós dependemos do Senhor, que essa igreja pertence ao Senhor e que o Senhor mesmo é que traz as pessoas para cá, e é o Senhor que dirige cada passo desta comunidade. Abençoa, Senhor, a partir de amanhã, esta construção que vamos fazer aqui, e que o recurso possa vir do Senhor. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto, os dons do Santo Espírito sejam conosco, hoje e para sempre. Amém. Podemos dar um abraço no outro, e temos um chazinho ali com bolacha. Não vai embora sem tomar o chá e comer uma bolachinha. Seja bem-vindo. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo